Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Atos 14, 22. Que Deus dê saúde ao pastor Carlos, que a gente chama de forma carinhosa Fu. Ele iria pregar no culto das 10, inclusive hoje de manhã tivemos um culto poderoso aqui. Ele não passou bem de ontem para hoje, inclusive o filho voltou do encontro, ele está acompanhando de forma online. Deus te dê saúde, foi para o hospital e não conseguiu vir para pregar. Eu acabei vindo aqui para o culto, saí lá do encontro e preguei essa mensagem que estava preparado para a noite, vou repetir agora. Vamos lá? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler novamente. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor, fala conosco, queremos ouvir a sua voz. Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Se você separar um tempo essa semana, para você estudar todo o capítulo 14 de Atos, estudar um pouquinho do capítulo 13, e depois você estudar o 15 e o 16, você vai entender melhor muitas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou fazer uma introdução, no final vou falar do versículo que eu li, e a gente termina a mensagem, ok? O contexto do texto que eu acabei de ler com vocês, destaca a vida de dois homens, a vida de Barnabé e a vida de Paulo. Para você entender um pouquinho quem foi Barnabé e quem foi Paulo, quando Jesus andou por esta terra, João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, o próprio Deus se manifestou o homem e veio andar por esta terra para resgatar aquilo que havia se perdido. Nesse tempo que ele cresce e que agora ele começa a convocar o seu time, aí nós temos os dois irmãos Pedro e André, e nós temos uma turma que ele foi trazendo para perto. Nós temos Tiago, seu próprio irmão, que foi filho de Maria e José. Obviamente que um parto normal como foi, depois do nascimento, Maria e José naturalmente tiveram relação sexual. Isso, o fato dela não ser mais virgem, dentro dessa nossa concepção humana, não tira em nada a beleza de Maria e toda a honra que nós damos a ela, inclusive quando tudo isso terminar e começar o tempo, a temporada de céu, de glória, de eternidade, uma das coisas que eu quero com muita honra fazer é dar um beijo em Maria, na eternidade, pela bravura, pela garra dela juntamente com José. Jesus cresce e ele vai montando o seu time, 12 homens, sendo preparados e treinados. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer que algumas mulheres também seguiam Jesus, cuidava da roupa de Jesus, cuidava da comida de Jesus, e também se preparavam para fazer a obra de Jesus.
Quando Jesus está terminando a sua missão, ele libera muitas palavras proféticas, e uma delas está em João 14, 12, quando ele diz assim: olha, aqueles que creem em mim, farão as obras que eu fiz, e farão maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, eu vou para o meu Pai. E então os discípulos vão fazer a obra. Nessa história, nessa experiência, nós temos a vida de Judas. Infelizmente ele se perdeu, pegou um caminho que não agradou a Deus, acabou com a sua própria vida, porque Deus nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Tanto é que lá no encontro, eu sempre prego a primeira mensagem, eu digo: olha, se você se sente obrigado em estar aqui, se você foi pressionado, você tem direito de ir embora para casa. Aqui é de coração aberto para poder experimentar tudo aquilo que Deus deseja nos confiar e nos entregar. Judas se perde, e aí para a gente ganhar tempo, Matias entra em cena, recompõe o número dos 12, Jesus volta para o Pai, os 12 vão fazer a obra, mas nessa caminhada, nós vamos encontrar a figura de Paulo. Paulo, ele tem o nome de Paulo porque ele é cidadão romano, mas ele também é Saulo porque ele é um cidadão, ele é judeu, e aí ele tem dupla cidadania, um cara altamente preparado, ele era um perseguidor da igreja. A caminho de Damasco, ele ouve o céu falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele se converte a Jesus. Ele cai literalmente do cavalo, as vistas ficam meio embaçadas, levam ele até um homem chamado Ananias. Ananias impõe as mãos sobre ele, Paulo é curado, Paulo é restaurado, e agora ele vai fazer a obra do Senhor, mas ele é um neófito na fé, ele não tem uma experiência profunda com Deus, ele precisa aprender, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser discipulado, e é nessa caminhada que aparece Barnabé na história. Por quê? Porque nós temos os 12 discípulos, e depois nós temos um outro time, que é o time dos 70. Então nós temos 12 discípulos, e depois a Bíblia vai falar de um outro time. Por quê? Porque os números vão aumentando, a igreja vai crescendo, e agora nós temos também 70 discípulos. Alguns teólogos e historiadores vão dizer que este Barnabé possivelmente foi um desses 70. Quando Barnabé percebe que Paulo, ele precisa ser restaurado do seu passado, ele precisa entender quem ele é no seu presente, e ele precisa fazer uma obra que tem a ver com o futuro da igreja, Barnabé entra em cena. A história, eu não tenho tempo, você precisa ler todo o livro de Atos do Espírito Santo, vai dizer que um dia Paulo está em Antioquia, ele está meio cabisbaixo, ele está fabricando tenda para poder comer e beber, ele está trabalhando, correndo atrás para não deixar a peteca cair, mas alguns vão dizer que ele estava até um pouco fraco na fé, e aparece Barnabé na história dizendo: eu vim aqui para cuidar de você, eu vim aqui porque eu estou preocupado com você, eu vim aqui para expressar amor. Por que Barnabé fez isso? Porque antes dessa experiência, Paulo tinha ido para a Arábia. O livro de Gálatas fala isso, e ele tinha ido na Arábia, e na Arábia ele passou um tempo com Deus, e de repente ele volta da Arábia, e ele vai fazer um concerto com a sua vida. Ele vai em Damasco, onde ele perseguiu, ele vai corrigir a rota, ele vai em Jerusalém, eu acredito que ele inclusive foi lá bater palma na porta da casa do diácono Estevão, porque ele tinha mandado matar o Estevão, que era diácono da igreja, ele era um perseguidor. Eu acredito que ele foi em Jerusalém, não apenas ficar 15 dias com Pedro, como diz o texto, eu acredito que ele foi lá também para arrumar casa, bater palma lá em tal rua e dizer: a senhora é a mulher do diácono Estevão, eu mandei matar ele a pedrada, e eu estou aqui arrependido. Por quê? Porque aquele que perseguia, agora ele foi alcançado pelo Evangelho, e a Bíblia vai dizer assim em Gálatas, que agora aquele que era um perseguidor, a fama
dele corre por todas aquelas províncias, porque eles dizem glória a Deus, a vida dele foi transformada. É isso, irmãos, é por isso que a igreja está de pé, porque ela continua sendo a única agência de transformação. Não tem cadeia, não tem advogado, não tem pastor, não tem reverendo, não tem padre, não tem placa de igreja que pode transformar a vida do homem. Mas quando Jesus Cristo entra na vida do homem, aquele que estava perdido no pecado, ele é encontrado, ele é achado, e a história dele é transformada. Esse Paulo, gente, ele vai lá em Cilícia, que é Tarsis, é a mesma coisa. Eu acredito que ele foi corrigir algumas coisas da sua juventude, e agora ele fazendo a obra, entra o Barnabé na história. E o Barnabé discipulou ele, cuidou dele, ministrou ele. Teve um dia na história que eles foram para uma viagem, os dois juntos, pregar o evangelho e plantar novas igrejas. E quando eles voltam, o Barnabé diz assim: ô Paulo, tem um moço aí chamado Marcos, o Marquinhos, esse menino tem um chamado, e assim como Deus está te usando, Paulo, e está me usando, Deus pode usar o Marcos. E aí o Paulo diz o seguinte: eu não quero que o Marcos vá junto não, eu vou para a segunda viagem, mas não vou levar Marcos junto não, porque agora o Paulo está famoso. O Barnabé olhou para ele e falou assim: ô Paulo, você já está crescidinho, não desvia mais, já está firme na rocha. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entende que você foi chamado para pregar para multidões, eu fui chamado para levantar aqueles que vão pregar para as multidões. Então eu não vou com você. Vá fazer a viagem, pode pregar para milhares de pessoas. Eu vou lá para a sala de aula, eu vou lá para a célula, eu vou lá para a escola bíblica, eu vou lá para o curso de homem ao máximo, eu vou lá para o curso de mulher plena, de mulher única, eu vou lá para o tete a tete. Uma pessoa na minha frente é o suficiente para uma grande obra se manifestar. E então Barnabé vai cuidar de Marcos. É interessante que o Paulo agora sozinho, ele vai sentir a dor, porque todas as vezes que a gente desprestigia um momento ou alguém, qualquer hora dessa a gente vai ter que se encontrar com essa pessoa. Toda vez que você humilha alguém, que você se sente melhor do que alguém, mais poderoso do que alguém, uma hora você vai encontrar essa pessoa. Uma hora. Eu me lembro de um dia que eu estava bem aqui, e aí eu estava com um moço aqui, e aí tinha um outro moço que me conhece, e aí ele falou assim para mim: pastor, o senhor conhece esse moço? Eu falei: conheço. Ele trabalhava para mim, cara. E aí um dia ele pediu as contas, falou que ele ia fazer uma obra poderosa, e aí eu meio que zombei, fiquei até bravo com ele, e deu certo na vida? E eu falei: deu. Aí a gente saiu lá fora, aí aquele que era o patrão estava num carro de 200 mil, e aquele que ele não acreditou no potencial estava num carro de 500 mil, e ele falou: mas o que aconteceu com ele? Ué, aquilo que ele falou para você, deu certo. É que você está acreditando que só você tem direito de mandar, só você tem direito de liderar, só você tem direito de ser patrão, e você não acreditou no potencial que ele carrega. É por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, Filemon, Tito, toda essa turma. Por quê? Porque o Paulo teve que gerar filhos espirituais, Paulo teve que gerar discípulos, Paulo teve que montar o seu time, Paulo teve que dar valor em uma pessoa. Por isso que esses grupos pequenos, esses encontros com Deus são tremendos mesmo. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de ministrar um a um, a gente tem a oportunidade de investir um tempo com aquela pessoa durante um final de semana, e aí é diferente eu pregar aqui hoje para 600 pessoas, e a gente pregar para um, pregar para dois. Diga-se de passagem, as melhores mensagens de Jesus foram pregadas apenas para uma pessoa. É nessa caminhada que Paulo vai conhecer uma mulher chamada Eunice. Essa Eunice tinha um filho, diz a Bíblia, por nome de Timóteo, e esse Timóteo é treinado por Paulo, e agora ele vai escrever a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo,
que são conselhos. Por quê? Porque a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios são duas cartas escritas para a igreja. E 1º e 2º Timóteo são cartas escritas para o pastor da igreja. E agora Paulo vai dizer assim: ó, Timóteo, cuida da família. Timóteo, cuida do teu ministério. Timóteo, cuida da sua vida. Timóteo, proteja o rebanho. Faça uma obra bem feita, Timóteo. É uma obra linda. E depois ele vai pregar para a igreja de Coríntios, para o pastor da igreja. Nessa experiência poderosa, Barnabé está cuidando só de Marcos, está treinando só Marcos, está preocupado com o bem-estar de Marcos. E é interessante, esse Paulo realmente era um pregador de multidão. Esse Paulo, ele abriu igreja, ele levantou discípulos, e ele fez uma obra extraordinária. E agora esse camarada escreveu 13 livros, gente. Talvez a carta aos Hebreus foi escrita por ele. Alguns vão dizer que se não foi escrita por ele, está na escola que ele liderava, com os apóstolos que ele foi formando. Um deles é o Apolo. Lembra quando ele diz assim: um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Ele vai formar pessoas, vai dar valor em pessoas. E o Barnabé só cuidou do Marcos. E esse Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. O Evangelho de João é um assunto à parte, não tenho tempo hoje, mas é do Evangelho de Marcos que se extraiu Mateus e Lucas. Então pensa comigo, 27 livros no Novo Testamento. Nós temos 3 escritos por Marcos, que nasce na pessoa de Marcos, na experiência com Jesus Cristo, e 13, 14 com Paulo. Então nós estamos falando de 17 livros, de 27, 60% do Novo Testamento está na experiência de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo na pessoa de Paulo e na pessoa de Marcos. Resultado de quem? De Barnabé. Diga aí para o teu irmão assim, ó: se você não pode ser um Paulo e alcançar as multidões, diga para quem está do teu lado: seja pelo menos um Barnabé. Cuide bem de quem vai gerar multidões. Se você não pode fazer uma coisa tão relevante, prepare alguém para fazer algo muito maior do que você poderia imaginar, e vai vir recompensa para a tua vida. Irmãos, eu estou aqui dando esse pouquinho aqui da história para você entender que quem está falando aqui são homens experientes, são pessoas levantadas por Deus e que tiveram uma história linda, que fizeram coisas poderosas. Então vamos lá. Paulo e Barnabé estão fazendo a obra de Deus, estão pregando o Evangelho e estão formando discípulos nas cidades que eles passavam. Exemplo, o capítulo 14 aqui de Atos, eles estão numa experiência poderosa. Por quê? Eles estão na cidade de Derbe, eles estão na cidade de Listra, eles estão na cidade de Icônio, e eles estão na cidade de Antioquia. Eles estão pregando o Evangelho, mas na cidade de Listra aconteceu um fenômeno. Por quê? Porque um homem foi curado. Esse homem nunca tinha andado, esse homem era coxo de nascença. Muitos, depois deste milagre, passaram a acreditar naquilo que Paulo e Barnabé pregavam. Sabe, irmãos, essa semana, deixa eu ser agora profeta e não apenas pastor. Essa semana eu orando um pouquinho com Deus, eu falei: Deus, na experiência de 27 anos pastoreando, eu percebo quando nós vivemos um momento que precisamos virar uma chave, que precisamos subir um nível maior. Eu sei o que a igreja passou nesses últimos 2 anos da história dela, envio de pessoas, multiplicação, e nós precisamos de um avivamento para que agora se evidencie o teu nome em Londrina, para que a gente continue forte propagando o Evangelho. Eu quero te dizer que depois que aquele coxo andou, depois que o milagre aconteceu na vida dele, a notícia correu e a história daquele povo mudou, melhorou, cresceu. Eu venho como profeta falar de todo o meu coração, crendo no Espírito Santo, que vai começar uma temporada de muita cura, de muita libertação e de muita prosperidade, e vai correr notícia que algumas coisas muito grandes estão acontecendo neste endereço, e nós vamos ver o nome do Senhor glorificado.
Marquem a data de hoje. Irmãos, essa turma aqui, o Paulo, o Barnabé e outros, eles ficaram tão famosos nesse dia, que eles passaram a ser chamados de Júpiter e Mercúrio. Agora já pensou, pastor Lima, você andando por Londrina e alguém dizendo assim: tu és o Júpiter? E aí olha para o Beto: tu és o Mercúrio? Já pensou? Em Adílio, olha para você e diz assim: ele é o Capitão América. E aí olha para você e diz: é o Homem de Ferro. Olha para você e diz: é o Batman. Hã? Isso é muito forte, gente. Essa turma ficou famosa. A notícia começou a correr. É violento isso aqui. Que avivamento, que movimento tremendo, que momento glorioso e vitorioso. Porém, é aqui que a gente às vezes perde muito, porque a gente quer muito a fama. Esses dias eu vi um pregador pelas redes sociais, e eu falei: camarada, que coisa cabulosa. Ele acabou de postar uma frase e 2 milhões de pessoas já curtiram em todo o Brasil, em todo o mundo. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Aí eu falei: eu não conheço muito ele, eu vou pesquisar um pouco. A hora que eu coloquei o nome dele no Google, meu Deus do céu, o cara está apanhando demais. Até que ponto tudo isso é verdade a respeito dele, eu não sei. Sabe, irmãos, todos os momentos que a gente atinge a grande vitória, a grande conquista, a gente é pego de surpresa, porque a gente não se prepara para perseguição, para calúnia, para difamação, as mentiras que vão criar. É por isso que prosperar é bom demais, crescer na vida é bom demais, mas a gente tem que estar altamente preparado, sabe? Eu me lembro de um amigo que diz assim: Ricardo, poxa, eu sei da minha capacidade e do nível que eu tenho, de mensagem, disso e daquilo, mas parece que tem algumas coisas que não acontecem. Aí ele falou: me dá uma palavra para me ajudar. Aí eu fiquei pensando: o que eu vou falar para esse homem? E veio no meu espírito e eu disse assim para ele: sabe, pastor, tem coisas que eu chego à conclusão que nunca vai acontecer com o senhor. Tem pessoas que o ministério dele, não é relevante como o seu, no sentido de estrutura, de preparação, de mensagem, mas vai continuar acontecendo com elas e com eles, e nunca vai acontecer com o senhor. Aí ele disse: mas por quê? Eu falei: porque é uma forma de Deus te poupar e Deus te proteger. Tem gente que não presta não, irmãos, porque com pouca coisa já faz uma bagunça, imagina com muita coisa. Quem vai aguentar a pessoa? Você tem noção de que a vitória, a prosperidade, e você viver aqui, o que vão te perseguir, o que vão te difamar, você tem estrutura para aguentar? Principalmente a nossa geração, que a gente vive atrás de alta afirmação, preocupado o tempo todo com o que estão pensando da gente, com o que estão falando da gente. Que estrutura que nós temos? Porque foi muito forte ser chamado de Júpiter e de Mercúrio. Foi poderoso serem ovacionados. Olha o Júpiter, olha o Mercúrio. E a perseguição, e a prova, e a luta. Já pensou? Paulo passando no nome de Jesus, e o pessoal: Júpiter, Júpiter, Júpiter. A Bíblia diz que se levantou alguns que não creram na mensagem, não aceitaram a pregação, não aceitaram o que estava acontecendo, a ponto, a Bíblia vai relatar que eles começaram a apedrejar Paulo. Ele perdeu
a sua força foi ao chão. Alguns acharam Paulo morreu, foi assassinado. Então todas as vezes que a gente quer experimentar coisas grandes, nós precisamos também se preparar. Quer morar num lugar melhor, quer andar num carro melhor, quer ocupar uma posição melhor no trabalho, quer ocupar uma posição na igreja, no reino, se prepare, porque não é moleza não. Se fosse moleza, irmãos, nós não teríamos 1.500 pastores desistindo por ano no Brasil de pregar o evangelho e de ser pastor. Se fosse moleza, nós não teríamos quase 4.000 igrejas que se fecharam só no estado do Paraná no período da pandemia. E aqui nós temos um problema sério, e vocês que foram para o encontro, vocês têm que entender que amanhã de manhã não vai ter aqui faixinha para vocês, não vai ter pompom, não vai ter festa, não vai ter holofote, não vai ter aquela comida muito acima da média. Amanhã é guerra, amanhã é batalha, a vida continua. A vida continua. Sabe, irmãos, eu continuarei pregando sobre prosperidade, sobre vitória, sobre milagre, mas eu também continuarei alertando a igreja que nós vamos passar pelos piores momentos dos últimos anos da igreja brasileira, e nós precisamos estar prontos. A experiência de perseguição está aí. Eles estão soltando bandido que matou criança e bebeu o sangue da criança, e estão querendo colocar uma mulher 14 anos dentro da cadeia. E pode acreditar, o problema ali não é batom, o problema ali não é pichação, o problema ali é cristão, o problema ali é Cristo. A perseguição só mudou, as ideologias são diferentes, mas as lutas continuam. Aí tem gente que diz assim, ó, pastor, eu não fui lá para a Praça dos Três Poderes, graças a Deus, Deus me livrou. Eu ia entrar no ônibus e eu estava preso, eu sou falador, eu sou briguento, eu estava preso, Deus me livrou. Aí eu disse assim para ele, e quem foi preso, Deus não livrou? Quer dizer, Deus ama você e tirou você, o anjo foi lá, puxou, não vai entrar nesse ônibus, porque eu vou ferrar com todo mundo que está indo para lá, e você é o meu queridinho. Não! Apenas você não foi, e talvez é porque você é um frouxo como eu. Aí eu falei para ele, agora cabe a cada um de nós ver todas essas matérias e não ficar escondido. Tem gente aqui que quando vê matéria que envolve, e aí eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de fulano, de ciclano, eu estou falando de uma perseguição no Brasil. Tem gente aqui que nem curte as mensagens. Quando aparece uma vovó que está presa, quando aparece alguém que morreu preso lá por causa dessa perseguição, tem gente que não curte porque está com medo. O Paulo foi apedrejado, está sem força. O texto bíblico vai dizer que alguns rodearam ele e começaram a clamar misericórdia e levantaram ele. Ele conseguiu se recuperar, recobrou suas forças, voltou, se encheu de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele sai então da cidade de Listra e ele vai para a cidade de Derbe. Agora eu quero a tua atenção. Todos nós aqui, nós vivemos um tempo diferente desse tempo, mas a história se repete. Observa como que as pessoas olham para você até o momento que você toma uma posição de dizer, não bebo mais isso, não frequento mais esse lugar, não assisto mais isso, não converso mais sobre aquilo, agora a minha vida é diferente, para você ver a confusão que você vai arrumar. Bom, a prova é que teve um moço que pagou o encontro, depois não sei se ele deixou de oferta, ou se ele ia pagar na hora e nem chegou a pagar, se nós vamos devolver o valor para ele. Só vem a notícia, o meu filho não vai no encontro. A própria mãe proibiu o filho de ir no encontro.
Eu fui pastor em Cambé 10 anos e eu me lembro que um dia eu estou sentado lá no canto do altar, entra um senhor, ele me conhecia porque eu cresci ali no bairro, no Santo Amaro. Ele entra e diz assim: ô Ricardinho, tudo bom? Eu falei: tudo bom. Ele falou: eu não estou bom não, eu estou bravo. Eu falei: por quê? Porque minha filha está aqui com você agora, é crente. E noite passada eu não dormi. Ela foi para uma tal de vigília aí, voltou 5 da manhã, disse que estava orando. Aí a Vanessa sabe de quem eu estou falando. Eu falei: ô fulano, deixa eu te falar algo. Assim como você me conhece, eu te conheço. A tua filha ficava na balada, ficava na bagunça, na orgia, e você roncando igual um porco e dormindo a noite inteira. E não tinha um olhar para a tua filha. Agora que a tua filha decidiu sair dessa vida bagunçada, sair desse mundo do Job, sei lá que troço é esse, e vir para Jesus, agora você fica na porta. Por que você não ficou quando ela tinha 14, 15 anos? Por que você não foi no cinema com ela? Por que você não foi buscar ela na porta da escola? Por que você não levou ela na faculdade? Agora você vem aqui querer perturbar a igreja. Nós rejeitamos isso no nome de Jesus. A igreja não será envergonhada, porque ela continua sendo a porta que mais faz social na cidade, a porta que mais transforma pessoas. E agora eu não estou falando de um nome de igreja, eu estou falando da igreja do Deus vivo, aquela inaugurada por Jesus Cristo e que nós somos parte. Sabe, irmãos, você precisa entender que viver com Cristo é ter alguns direitos: ser curado por dentro e por fora, ser liberto de toda a opressão e ser um ser humano, um cidadão do bem. E é direito teu prosperar, andar no melhor carro, morar na melhor casa, comer do bom e do melhor. Você só precisa ter entendimento que no meio de tudo isso vai estreitar. Tem algumas orações que eu nem faço mais, tem alguns livramentos que eu nem peço mais, porque você orando ou não orando, você jejuando ou não jejuando, você querendo ou não querendo, cada vírgula, cada ponto, cada acento, cada palavra dos 31.173 versículos da Bíblia Sagrada irão se cumprir. É o que Deus disse para Jeremias, o profeta. Jeremias 1,12: eu velo para cumprir com a minha palavra. Vocês comeram bem, foram amados, foram cuidados, e aí agora vocês estão decididos: não vou mais assistir pornografia, não vou mais viver nos vícios das drogas, não vou mais fumar narguile, porque está acabando, é provado. Não vou mais acabar com a minha vida, não vou mais encher a cara. A partir de hoje vou ter uma vida decente, correta. Não é uma questão de ser santão, perfeitão, é só melhorar um pouco. E Deus vai abençoar e prosperar muito vocês. Contrapartida, a vida de vocês a partir de hoje vão se deparar em uma dimensão do mundo espiritual desafiadora, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Satanás vai continuar trabalhando para querer desviar você, para querer jogar você no buraco, para fazer o teu pai e a tua mãe, que talvez veio para cá, jovem, está aqui hoje, o teu pai e a tua mãe está aqui, talvez não são crente, vieram aqui acreditando que aqui na igreja a tua vida está mudando. Aí daqui 15 dias você volta para aquela vidinha. É hora de você se levantar e dizer assim: ó, eu vou prosperar, vou comer do bom e do melhor, vou viver os melhores dias da minha vida e não vou abandonar esse Jesus nem um momento. Aconteça o que acontecer, por amor a Ele eu vou encarar toda luta, toda adversidade, toda perseguição. Ah, pastor, eu tatuei meu corpo. Dispara, pelo amor de Deus. Chega, agora deu, já tatuou o que tinha que tatuar. Agora é viver uma nova vida com Cristo de verdade. Isso que eu estou pregando aqui era o que Paulo e Barnabé estavam pregando. Eles estavam confrontando o povo, estavam chamando o povo para o compromisso, estavam dizendo: olha, a vida não é fácil, mas bem vivida, ela vale a pena. No meio dessa batalha,
de vitória e de perseguição, de conquista e de luta, de avanço e de difamação. O Paulo e o Barnabé param um momento, e aí ele vai dar 3 conselhos para a turma daquela época, e eu quero dar esses 3 conselhos e nós vamos terminar. Posso dar, gente? Número 1, eles vão dizer o seguinte: gente, vocês precisam se animar. O texto diz assim, e confirmando o ânimo dos discípulos, ele animou os discípulos. Então eu venho aqui dizer para você, tem de bom ânimo, se anime. Você que veio aqui talvez pela primeira vez, talvez a tua vida não está fácil, talvez você esteja passando pelo pior momento da sua história, e eu venho aqui te convocar hoje. Se anime, se levante, faça a vida valer a pena, suba o próximo degrau e diga: eu vou encarar a vida de frente. Nunca foi fácil para ninguém, mas uma pessoa animada, ela bota para quebrar, ela faz uma história poderosa, ela vive o inédito de Deus. Irmãos, não está fácil, não está fácil. O dólar vai subir, não tem aquela história, aquela oração que você anda fazendo: ai Deus, abaixa o dólar para 3,50, esqueça, isso não vai acontecer. Nem peça mais essa oração. Diga assim para Deus a partir de hoje: o dólar pode ir a 10, eu vou continuar prosperando. O dólar pode ir a 12, eu vou continuar prosperando. Pode vir perseguição do governo, não é normal o que nós estamos vivendo no Brasil, mas é muito pior o que está acontecendo na Ásia. E qual é o segredo? Tem de bom ânimo. Todo mundo tem luta, todo mundo tem dificuldade, mas uma pessoa animada, ela vive momentos gloriosos. Toca em quem está do teu lado e diga para ele aí: se anima, meu irmão, se anima, minha irmã, se anima, gente. Vamos para cima. Eu quero declarar na tua vida e na tua casa um tempo novo, estrutura espiritual para você aguentar firme o que vem pela frente. Segundo, eles dizem assim, eu exorto vocês a permanecer na fé. Permanecer na fé, gente. Sabe, irmãos, eu não sou perfeito não. Quem me conhece um pouco aí, tem muita coisa para falar que eu preciso melhorar. Talvez vocês me viram lá no encontro e vocês pensaram: esse pastor aí precisa dar uma mudada também. Vou até fazer minha inscrição para o próximo encontro. É verdade. Agora, sabe por que eu continuo pregando sem ter do que me envergonhar? Porque eu nunca me envergonhei e nunca desisti da fé. Nunca. Com prosperidade, está lá eu na fé. Sem grana, está lá eu na fé. Com pouco, com muito, está ali a pastora Elisete, está ali minha irmã, está ali minha mãe, está ali algumas pessoas que me conhecem. O Ricardo Lima é meu amigo de infância. Bata um papo com eles. Eles vão dizer: olha, o Ricardo é isso, o Ricardo é aquilo. Eles têm um monte de coisa para falar, mas vocês nunca vão ter o direito de dizer assim: o Ricardo me procurou dizendo que vai abandonar a fé. O Ricardo me procurou dizendo que não quer mais ser pastor. O Ricardo me procurou dizendo que está desesperado aí e nem sabe mais o que vai fazer para continuar. Não, eu sempre acreditei, inclusive naquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12: correndo a carreira que me foi proposta, vencendo os embaraços, pecados, cumprindo o propósito e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É aquilo que a Bíblia diz: aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Acreditando na Bíblia quando diz assim, se tu te mostrares frouxo, a sua força vai ser pequena. Esse é o teu segundo ou teu terceiro encontro? É o segundo, já está mais santo do que a vez passada, já está melhorando. Se estiver aqui no próximo, vá. Se estiver aqui no outro, vá. Tem gente aqui que já está no terceiro. Tem gente aqui que já participou de 15. Eu já participei de 80. E estou precisando melhorar. Agora o problema nunca está naquilo que ainda não está legal.
sempre está quando não está legal e você desiste, e você para, e você retrocede. Você não é caranguejo, você é imagem, a semelhança de Deus. Continue. Ei, o londrinense perdeu prazer pela igreja. Proporcional a habitantes numa cidade, Londrina tem o maior número de desigrejados do Brasil, só perde para Santarém. Londrina, hoje, nós temos 550 mil habitantes, mais de 300 mil pessoas, elas contam que são cristãos. Só que essa turma não está indo para a igreja. Num culto como hoje, entre católicos e evangélicos, nós não temos nem 150 mil pessoas da cidade nas igrejas de Londrina. Talvez tem 200 mil lá na exposição. Sabe por quê? Porque o povo se esfriou, o povo desanimou, o povo está perdendo a fé. Ah, pastor, mas é muito escândalo. Sempre teve escândalo, e sempre teve 7 mil que não se dobraram. Sempre teve gente usurpando a igreja, enganando pessoas, mas sempre teve gente séria, amando, pregando o evangelho. Se levanta, Londrina, vamos para cima, Brasil. Não tem como desistir, meu irmão, não tem como parar. Volte a amar a igreja, volte a amar o culto, volte a amar a Jesus, volte a amar teu casamento, tua família, volte a amar quem você é. Levanta a tua cabeça e não desista da tua fé. Não pare com a fé, porque a fé é combustível. A fé é combustível. Eu vou terminar aqui, porque o terceiro conselho que eles dão é o seguinte: eles dizem assim, ó: as tribulações que vocês estão passando é um anúncio que faz menção do reino de Deus. Diga assim comigo bem forte, vamos lá, igreja, para não precisar repetir. Diga: viver o reino de Deus é saber transitar entre as lutas e as vitórias, entre o pouco e o muito. Diga: viver o reino de Deus de verdade é desistir jamais, é subir o próximo degrau. Se coloca em pé na presença de Jesus. A tribulação, ela nos prepara, a tribulação, ela nos espreme, a tribulação, ela estreita o caminho. A tribulação nos faz dar valor em quem somos e no que Deus faz. Levante as suas mãos para Jesus, aleluia.